Tieta arranca a peruca de Perpétua no meio da missa e revela o conteúdo da caixa branca, deixando Santana do Agreste em estado de choque. Nos últimos capítulos da novela Tieta, o escândalo explode em plena igreja lotada durante a missa de Arthurzinho. Após ser humilhada publicamente por Perpétua, que revela seu passado como Madame Antoinette e exibe um dossiê em pleno altar, Tieta perde a paciência e vira o jogo de forma inacreditável. Em um gesto rápido, ela arranca a peruca da irmã diante de todos, expondo a calvície escondida há anos com tanta vaidade. Mas o momento mais chocante ainda está por vir. Tieta se aproxima do altar, pega a lendária caixa branca que Perpétua nunca desgrudava e, diante da cidade inteira, revela o conteúdo bizarro que estava guardado ali por décadas. A missa termina em caos e a imagem de Perpétua se desfaz diante da verdade que ela mesma ajudou a desencadear. Tudo deverá acontecer logo após Perpétua parar a missa para Arthurzinho e revelar que Tieta é Kenga. O padre Mariano arregala os olhos, quase engasgado com a blasfêmia. Os fiéis se entreolham, cochicham. Alguns se levantam nos bancos, outros cobrem os ouvidos das crianças. Leonora se levanta de imediato, com o rosto em chamas e a voz trêmula de fúria, e grita: "Isso é um absurdo!" Ela caminha com passos firmes até o corredor central, enquanto Carmosina também se levanta, abalada, e argumenta: "Isso não se faz com ninguém, muito menos com a sua própria irmã. Que Deus lhe perdoe, Perpétua." Mas Perpétua está possessa, tomada por um ódio quase sagrado. Ela rebate, com o dedo em riste: "Perdoar? Eu não tenho que perdoar ninguém. Essa mulher envergonhou Santana do Agreste. E mais, a Leonora aí também era Kenga. As duas, sócias de um antro de perdição." Tieta se ergue lentamente do banco, o rosto vermelho de raiva. A voz dela sai cortante como faca. "Cale essa boca, Perpétua. Você não tem direito de me acusar. Você não sabe nada do que vivi." Mas Perpétua não dá trégua. Ela cospe as palavras com veneno. "Sei sim. E tenho prova. Tenho aqui nesse envelope a vida que você queria esconder." Ela balança os papéis diante do povo, triunfante, e completa. O dossiê completo, os homens, os negócios, os bordéis, tudo. Leonora, furiosa, se põe diante de Tieta como uma muralha de proteção. Ela enfrenta Perpétua e grita: "Você não vai humilhar ela assim, não vai." Perpétua avança um passo, o olhar de desprezo, e fala: "Saia da frente, sua perdida. Eu não tenho medo de nenhuma de vocês. E é bom todo mundo nessa igreja saber a verdade, antes que essa mulher venha roubar seus maridos de novo." Padre Mariano ergue as mãos, tentando recuperar o controle, e suplica: "Por favor, minha gente, aqui é a casa de Deus. Não se pode." Mas Perpétua interrompe, com a voz em brasa: "Casa de Deus também é lugar de verdade." Ela se vira para a multidão e comenta: "E a verdade está aqui dentro." Perpétua então ergue o envelope com o dossiê mais uma vez, só que as mãos dela tremem. O altar está repleto de velas acesas, e no movimento desastrado de abrir o envelope diante do povo, Perpétua esbarra num dos castiçais. Uma vela tomba. O envelope escapa de suas mãos, cai diretamente sobre a chama, e em segundos as folhas pegam fogo. Perpétua então se desespera, tenta abanar e grita: "O quê? Não, não, meus papéis, meus documentos." A igreja se transforma em caos. Algumas pessoas se levantam assustadas, outras se aproximam. Leonora recua, Carmosina se benze. Carmosina em voz baixa murmura: "É castigo." Tieta observa tudo, imóvel. As chamas consomem o conteúdo do dossiê diante de todos. O altar vira um campo de cinzas. Tieta então se aproxima, encara a irmã e afirma com frieza:
Parece que nem Deus quis que esse lixo fosse lido. Perpétua, com os olhos arregalados e as mãos cobertas de fuligem, acusa. Você fez isso, foi você. Tieta responde com um leve sorriso e ironia na voz. Eu só assisti e agradeci. A igreja mergulha num silêncio desconcertante. Ao redor, apenas o som da chama se apagando aos poucos, entre as cinzas de uma verdade que, por um instante, virou fumaça diante dos olhos de todos. A fumaça do envelope queimado ainda paira sobre o altar, misturada ao cheiro de vela derretida e murmúrios de escândalo. Padre Mariano tenta retomar a cerimônia, mas a missa já está irremediavelmente perdida. Os olhares não se desviam de Perpétua e Tieta, que continuam se encarando como duas forças da natureza, prestes a colidir. Perpétua, mesmo coberta de cinzas e humilhada pelo destino do seu dossiê, ainda se ergue como se estivesse no púlpito. Ela encara os fiéis com os olhos marejados, mas ainda cheios de ódio, e afirma: o que queimou foi papel, mas a verdade continua viva. E essa mulher aqui? Ela aponta novamente para a irmã e completa: é a vergonha dessa cidade. Tieta avança um passo, com a voz seca e retruca: a vergonha dessa cidade é você, Perpétua, que se esconde atrás de terço, caixa branca e vestido preto, mas vive do ódio, da inveja e do recalque. Perpétua rebate com fúria: recalque? Eu sou uma mulher de fé, diferente de você, que se deitou com um homem casado, que vendeu o corpo por dinheiro, que manchou o nome de nossa mãe. Tieta dá mais um passo e agora está cara a cara com a irmã. O altar virou palco. Os fiéis se acotovelam para ver melhor. Carmosina cobre a boca. Leonora segura no braço de Tieta, mas ela se desvencilha. Tieta respira fundo, firme, e comenta: você quer falar de pecado, né? Então vamos tirar as máscaras agora. Já que você quer tanto que todos saibam da minha verdade, é justo que conheçam a sua também. Perpétua recua um passo, desconfiada. Do que você está falando? Tieta então ergue a mão lentamente, encara a multidão e comenta com voz alta e pausada: a Santinha de Santana do Agreste esconde mais que veneno nessa língua. Esconde a própria cabeça. E sem esperar por mais nada, num movimento rápido e certeiro, Tieta agarra a peruca de Perpétua e a arranca diante de todos. A igreja explode em gritos. Algumas beatas desmaiam, outras se benzem com pressa. Os homens arregalam os olhos. A cabeça lisa e pálida de Perpétua brilha sob a luz das velas, revelada pela primeira vez em anos. A imagem da mulher rígida e moralista se desfaz em segundos. Perpétua recua, desesperada, cobre a cabeça com as mãos e grita: sua desgraçada, sua desinfeliz, isso não se faz, isso não se faz. Tieta segura a peruca no ar como um troféu, encara a multidão e afirma: isso aqui é a verdadeira face da santidade que vocês tanto respeitam. Enquanto ela me chama de Kenga, esconde debaixo dessa peruca uma mentira que cultiva há décadas. E não é só isso. Ainda tem a tal caixa branca que carrega para cima e para baixo, como se fosse relíquia de santa. Perpétua chora, descomposta, tropeça e se agarra a um dos bancos da igreja. Leonora tenta ajudar, mas ela empurra a amiga com fúria. Padre Mariano aproxima-se, confuso, perdido no meio da desordem. Osnar se aproxima de Tieta e comenta: chega, Tieta, já basta. Mas Tieta está tomada. A voz dela ainda ressoa firme. Chega? Chega foi o que ela passou da conta faz tempo. Me humilhou, me expôs, tentou destruir minha história. Agora, ela que sinta o gosto da vergonha. Perpétua, ao chão, abraça a caixa branca com força. Os cabelos falsos jogados num canto do altar. A santa da cidade foi despida.
O silêncio que toma conta da igreja após a revelação da careca de Perpétua é tão denso quanto a fumaça que ainda paira no altar. A peruca, caída ao lado dos bancos, permanece intocada, como prova viva de que ali, naquele instante, caiu também a máscara da maior moralista de Santana do Agreste. Tietá, ainda com os olhos em brasa, dá alguns passos em direção à irmã caída. Perpétua abraça a tal caixa branca com as duas mãos, como se fosse a última coisa que ainda lhe restasse. O olhar dela está perdido, o rosto vermelho, a dignidade esfarelada. Padre Mariano tenta se aproximar para apaziguar a cena, mas Tietá levanta a mão e avisa: "Deixa, padre. Agora falta só mais uma coisa para acabar de vez com esse teatro." Leonora se adianta, preocupada, e comenta: "Tietá, será que precisa mesmo?" Mas Tietá não hesita. Ela se abaixa lentamente, encara Perpétua nos olhos e afirma com frieza: "Perpétua mexeu comigo, com minha vida, com minha história. Me chamou de tudo o que há de pior, inventou, distorceu, pois agora a cidade inteira vai saber o que você carrega aí dentro. A verdade que você escondeu por anos, andando com essa caixa como se fosse um pedaço do céu." Perpétua aperta a caixa com mais força, desesperada. Ela implora: "Não, por tudo o que é mais sagrado, não faz isso." Mas Tietá não recua. Ela se abaixa, puxa a caixa com firmeza das mãos da irmã e sobe com ela até o centro do altar. A igreja prende a respiração. Carmosina sussurra: "Será que ela vai mesmo?" Osnar, num canto, observa em silêncio. Alguns curiosos se levantam dos bancos, esticam o pescoço. Tietá então anuncia com voz clara: "Dona Perpétua sempre andou por aí dizendo que carrega algo sagrado, uma relíquia, uma promessa, mas nunca mostrou para ninguém, nunca abriu essa caixa. Pois hoje eu abro para mostrar para essa cidade o tipo de fé que ela pratica." E com um estalo seco, Tietá solta o fecho da caixa. A tampa se abre lentamente, o murmúrio do povo aumenta, e no fundo do compartimento acolchoado de cetim branco está um frasco de vidro, e todos olham a intimidade do falecido marido de Perpétua, que ela mantém guardada ali. O grito das beatas ecoa de um lado ao outro da igreja. Uma senhora desmaia nos braços do marido. Carmosina deixa cair a bolsa. Padre Mariano se benze 3 vezes seguidas. Tietá segura o frasco com as pontas dos dedos e declara: "Tá aqui, minha gente, o tal milagre que ela tanto protege. O segredo sagrado dessa cidade, a memória do marido dela, reduzida a isso." Perpétua, ainda no chão, cobre o rosto com as mãos. Ela grita: "Chega, chega! Pelo amor de Deus, me deixe em paz." Mas é tarde. Tietá coloca o frasco de volta dentro da caixa, fecha com cuidado e comenta: "Pois agora todo mundo sabe, e quem quiser julgar que julgue, mas pelo menos julguem com todas as cartas na mesa." Ela deixa a caixa no altar, vira as costas e desce, enquanto os murmúrios se espalham como labaredas. A missa, que deveria ser um ato de homenagem, vira um marco, o dia em que Tietá derrubou a santa do Agreste e mostrou que o verdadeiro pecado era viver de mentira. Perpétua então pega a sua peruca de volta, fecha a caixa e sai correndo da igreja, enquanto Tietá dá risada da hipocrisia da irmã. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa suas notificações.